Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de DesmontaCast. Hoje estou aqui com um pessoal que não é dono de ferro velho, mas tem tudo a ver com o nosso segmento, que é a equipe da FH Serviços Técnicos. O Anderson Correia. Opa, ótimo, convidado. E a Mariana Ribeiro. Olá, obrigada. Sejam pelo bem-vindos. convite. O nosso segmento passou por muitas transformações e eu identifico que vocês aqui no estado de Minas Gerais são um dos que mais empurraram para que isso acontecesse, né? Eu queria que vocês apresentassem um pouquinho da empresa de vocês para o pessoal saber, né, como é que funciona essa empresa de serviços técnicos para empresas desmontadoras. Bom, vamos começar com o início de tudo, né? Exatamente. O início de tudo, o FH, o H é o Anderson, né? Na verdade, eu sou engenheiro, né? Engenheiro mecânico aí há 30 anos, né? Então, 30 anos de bagagem na engenharia mecânica. Fui profissional durante 10 anos, né? Na área de siderurgia, metalurgia. Engenharia. Da engenharia. Uhum. Logo em seguida, né? Aí fui professor do Senai, né? Durante um tempo, 3 anos. Né? Ainda levei pessoal para a Olimpíada ainda, né? Olimpíada de soldagem. Logo em seguida, fui para Newton. Aí fui ser professor universitário. Aí fiquei um bom tempo como professor universitário. Então, dava aula aí desde a engenharia mecânica, produção, química, civil, controle de automação, ambiental. Então, eram matérias mais ligadas a fluidodinâmica, né? Manutenção e tal. E sempre quis mexer com essa área, e mexi com a área já de empresarial, né? Um pouco tempo atrás mexi com projetos pequenos, né? E eu tinha um colega de trabalho, que era o professor Felipe Tolentino, e resolvemos montar essa empresa, que é a FH Serviços Técnicos, tinha o F. Uhum. E começamos na parte de manutenção e avaliação de equipamentos para eventos, né? Que seria geradores, torres de iluminação, nessa pegada aí. Avaliando para ver se tinha alguma chance de dar problema. Isso, e também se o equipamento estava em ordem, porque justamente o que acontece em evento, né? Que são os pontos aí que esses equipamentos não podem falhar. Uhum. Então, você tem que fazer toda uma checagem, avaliar todo o equipamento, fazer os relatórios lá, os referentes a isso, porque todo evento, para regularização do evento, né? Tem que apresentar a documentação, então sou engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Então, nós fazíamos essa documentação e avaliávamos os equipamentos, né? Então, nós começamos com essa área e depois com um pouquinho de regularização urbana. O que é o negócio que nós fazemos de regularização? A parte de licenciamento ambiental, vigilância sanitária, projeto de sistema de combate a incêndio e alguns projetos assim, na área de desenvolvimento de protótipo, tipo bancada de desenvolvimento bancada para engenharia, né? Na área de didática. Então, nós fazemos bancada para fluidodinâmica, bancada para motores. Então, nós fazíamos também bancadas, como a gente é professor universitário e tem acesso à universidade, nós começamos a fazer projetos de pequenas bancadas. Então, até foi uma empresa do Rio Grande do Sul que nos chamou para ser parceiros e desenvolver essas bancadas. Desenvolveu um bom tempo durante essas bancadas aí, durante uns 3, 4, 5 anos, né? Mas aí o Felipe, né, ele tinha essa pegada mais de professor, mais forte, né? Ele conseguiu passar no concurso da PUC Minas, e acabou sendo coordenador lá da unidade São Gabriel e não podíamos continuar. Eu estava como professor e estava com a empresa. Uhum. E logo em seguida veio a Mariana. E a Mariana, ela veio complementar, porque nós começamos a pegar algumas áreas de projeto arquitetônico, através até de outra professora e de outras demandas. E eu chamei a Mariana para ser a parceira e ela começou desenvolvendo alguns... Na época do Felipe ainda, Isso, né? na época do Felipe, com ele. desenvolvendo alguns projetos. De regularização urbana. E aí o que aconteceu? O Felipe saiu. Uhum. E eu convidei a Mariana para assumir o posto lá, e ser parceira comigo lá na empresa. E a Mariana é arquiteta, né? Eu sou arquiteta, mas eu sou mestre em engenharia de estruturas e doutora em engenharia mecânica, na área, né, de análise estrutural. Então, a gente tem a formação complementar, vamos dizer assim, né?
A gente chegou a estudar uma parte juntos, né? No ano estava fazendo mestrado e eu doutorado, a gente estudou junto. A gente se conheceu na universidade, eu também era professora universitária. E a gente criou um âmbito de amizade muito bacana, né? E acabou que, vamos trabalhar, começamos a trabalhar, pegamos um projeto grande, e eu fui trabalhar com ele lá em Angra dos Reis e tal. E daí continuou. Então, quando o Felipe falou que queria sair mesmo, aí o Anderson conversou comigo. E isso a gente já começou, aí que começou a nossa história com a questão dos desmontes, isso que eu né? perguntar, porque vocês dois, professores universitários, com carreira em engenharia, em arquitetura, doutor em arquitetura, como é que surgiu serviços para desmontadoras, né? Como é que vocês pegaram esse segmento? Mas aí surgiu um cliente que queria regularizar, fazer um EVCB. Foi o nosso primeiro cliente, assim, da área, né, da área de desmontagem. E aí ele falou assim, não, porque tá tendo uma lei que tem que regularizar. Aí que a gente ficou sabendo dessa questão, porque até então era uma coisa distante. E a gente começou a estudar a lei, né? Na época, isso era 2016. 2016, né, Anderson? Ou um pouquinho antes. Não sei se foi início de 2016 ou final de 2015. Foi uma coisa assim, né? Foi início de 2016, que aí a gente começou a ver essa parte. Estudar essa parte. Ver como é que era a lei, ver as portarias de Minas, né? Que foram lançadas. E em 2018, aí a gente já estava, né, correndo atrás disso e ajudando as pessoas a credenciar, né? Fazendo esse processo. E aí a gente começou. Né? Como a gente estava estudando, um conta para o outro, e a gente conseguindo sucesso, né? Nas empreitadas. Foi muito trabalho, né? Até agora, a gente tem trabalhado bastante. E em 2018, a gente consolidou a empresa propriamente dita, assim, né? Com mais funcionários. Um local próprio, que até então a gente, né, não tinha uma sede, vamos dizer assim. Dois. Então, a gente teve o nosso primeiro escritório, né? E contratamos os primeiros funcionários que nos ajudaram nesse processo. Estão conosco até hoje, né? Boa parte é efetivado, né? Os estagiários foram efetivados. Então, assim, a gente tem essa... e a gente começou com isso, né? E fomos crescendo aos poucos. Nós fomos ajudando as associações também que foram surgindo, né? Hoje a Dilex, que é a associação dos desmontadores, recuperadores, comerciantes de peças usadas e recicladores também. Recicladores. A gente sempre está dando consultoria técnica, né? A gente é consultor técnico do pessoal da Dilex, né? Então, esse processo foi importante para a gente. Então, com o lançamento da portaria de 2018, que foi quando a gente efetivou o escritório, coincidentemente, a gente começou a ter mais volume. Então, a gente começou a entender mais e começou a questionar alguns pontos. E em conjunto com a Dilex, em 2021, foi lançada uma nova portaria substituindo a de 2018, com vários avanços, né? Então, vocês a gente já conseguiu conversar e ver alguns pontos. Claro que não é perfeita, né? A gente já tá em conversa com o Detran, fizemos reunião com o Detran há pouco tempo, né? E para a gente ajustar algumas coisas ainda, a parte de recuperadores ainda, ela é muito mal, vamos falar assim, mal elaborada, né? Ela ainda é um gap, tanto em Minas quanto em São Paulo, né? Assim, não tem nada muito definido. E essa é uma briga, entre aspas, né? É o que a gente tem lutado para conseguir regularizar eles da maneira correta. A questão, por exemplo, do memorial descritivo, que eles exigiam que era uma ART, que é a do CREA, e no CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós temos a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. A validade legal é a mesma, mas antes, a portaria de 2018 exigia que fosse a ART do arquiteto, que não existe. Então, e a gente foi mostrando isso para o pessoal do Detran, o pessoal sempre foi muito receptivo, né? Na verdade é o seguinte, infelizmente, né, na verdade é porque o que acontece, né? A maior barreira que nós tivemos é porque justamente a equipe do Detran não tem pessoas qualificadas tecnicamente para entender o que é a área, o que é a parte deles, quanto eles sabem muito bem que é a parte do direito, a parte de fiscalização, segurança pública. Mas eles encontraram uma parte que não é uma parte
não é a parte compreensível para eles, que é a parte técnica, onde é ligada à engenharia, ou engenharia e arquitetura. Então, muitos tiveram essa dificuldade. Entender o que é um RT e o que é um RT. Qual que é a capacidade, quais são os limites, né, de trabalho, tanto para arquiteto quanto para engenheiro. Então, eles se debateram com relação a isso. Nós tivemos dificuldade com relação a isso. Nós também tivemos alcance em outras questões, porque justamente eles deram ouvido. Então, a gente tem que agradecer isso mesmo, a participação da associação, né? Porque a Adilex foi muito importante, né? Porque é muito mais fácil você ser ouvido através de um representante da classe, né? Da classe. Sim. Então, o Marcão entrou aí e foi muito importante com relação a isso. Fora, né? Nós tivemos outros parceiros aí, como Marcelo Magalhães, as pessoas já conhecem, que também foi assim, um incentivador, é uma pessoa que empurra também o setor. Que empurra o setor nessa questão. Então, assim, aqui em Minas, né, um entendimento diferente de outros locais foi porque eles abriram, e o governo aqui do estado, porque a gente tem que agradecer, porque a gente teve o deputado aí, Guilherme da Cunha, que abraçou essa causa também, ele entendeu essa questão, e ele, junto com o Dretan, ele fazia essa participação, para entender como que é o processo. Como se fosse uma mediação. Isso. Né? Entender qual é o processo, o que realmente era determinado pelo Detran, aquilo que o Detran tinha que buscar conhecimento, né? Até ele entendeu com relação a isso, nós fomos responsáveis pela cartilha, né? Nós fizemos uma cartilha orientativa, né? Sobre como é o processo de credenciamento, desde, lógico, aquilo que compete ao Detran, mas desde aquilo que é responsabilidade da parte técnica, né? Que seja o engenheiro ou o arquiteto. Adaptação do imóvel, a parte ambiental, né? O que deve ser feito ou não para que atenda as condicionantes ambientais, né? As condicionantes urbanas, né? A questão de corpo de bombeiros, né? De atender até segurança, conforto. A própria portaria fala de segurança, conforto, iluminação e ventilação. Então, isso não era competência, assim, exatamente do fiscalizador. Né? De ter essa adequação. Por isso que precisa de um memorial descritivo. Sim. Né? Porque aí o profissional técnico vai apontar se tem ou não tem aquela condição, ou aquela se atende ou não atende portaria. Sim. Então, isso é importante. Né? Então, essa parte. E a parte também da engenharia mecânica, né? Que são duas partes que a gente entrou ajudando justamente, nesse processo, consultoria técnica. Você né? tem toda uma parte que é regularização. Então, aí você vai desde o AVCB, que é o Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio para obtenção do AVCB, licenciamento ambiental, aí entra a parte de layout, não saber justamente a distribuição dos espaços, saber como deve ser esses espaços, né, a organização, planejamento disso. E orientar o pessoal. Orientação, né? E depois tem a parte o quê? A parte mecânica. O que é a parte mecânica? Eles já trabalham, lógico. Os desmontadores têm pessoas 30, 40 anos que trabalham nessa área. Só que a regra, o que é a lei? Ela colocou assim, condicionar algum responsável técnico. Sim. Por quê? É muito fácil, né? Você chegar hoje, você vende peça, mas numa questão jurídica, numa questão de um processo, quem responde tecnicamente pela empresa? Só antes da gente entrar nesse coisa do responsável técnico, eu queria dar uma esclarecida, porque eu acho que o pessoal de Minas, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, até aqui eles entenderam tudo que a gente falou, né? Agora as desmontadoras que os estados, os DETRANs dos seus estados, como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, né? Enfim, os outros estados todos, vão estar meio boiando, vão estar meio perdido aqui do que a gente está falando, né? Então, assim, me ajudem nisso, só para o pessoal entender como é que funciona. Hoje você tem lá o seu ferro velho, o seu desmonte, que você fez do jeito que deu. Tá no chão, de barro, né? Tá na grama, tá num pátio que não tem um pensamento de ambiental, não tem um pensamento de arquitetura. Um balcão que você fez lá de madeira, é o que você tem hoje, né? Agora, quando o Detran entra para regularizar as empresas do Estado, ele vai exigir um mínimo de respeito ao meio ambiente, um mínimo de respeito ao bombeiro,
o mínimo de respeito aos seus funcionários. E aí você vai ter que fazer uma série de adequações no seu espaço físico e você não vai conseguir fazer isso sozinho. Não, né? e além disso, o que acontece? O pessoal não preocupa com condicionantes, são condicionantes mínimas da própria prefeitura. Exatamente. Então, ele não está atendendo, não é nem o alvará ele consegue tirar. Ele não está atendendo o DETRAN, ele está atendendo a legislação do município. Isso, ele está atendendo, por exemplo, a legislação trabalhista. Isso. Ele tem que atender a legislação do Corpo de Bombeiro, né? Aqui em Minas, o Corpo de Bombeiro já deixou claro para os responsáveis técnicos que ele vai ser integrado ao sistema da JUSENG, da Junta Comercial. Então, para a pessoa abrir a empresa, ela vai ter que estar vinculada na parte... Ela vai ter que ter resolvido a parte do Corpo de Bombeiro. Do bombeiro, entendeu? Então, assim, isso não é questão do DETRAN, é questão de regularização urbana. A Mariana apontou muito bem isso, porque, na verdade, a pessoa confunde, não é o DETRAN que existe. Na verdade, para você ter obtenção do alvará, você tem condicionantes, né? E as condicionantes, uma delas, isso é para qualquer ramo, Sim. o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico para a obtenção da VCB. Isso. Lógico, depende da sua área. Lógico, você tem uma área mínima, você tem classe de risco 1, risco 2, risco 3, né? E aonde você vai ter uma exigência maior ou menor com relação a essa questão do bombeiro, né? Mas isso é uma normativa para qualquer comerciante. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. O pessoal, ele vai atrás quando o DETRAN fala, olha, se você não tiver, eu vou te fechar. Aí o pessoal vai atrás disso, né? Então, a grande maioria, nesses outros estados em que a lei não foi implementada, o pessoal nem sabe o que fazer e tal. E mesmo vocês não sendo do estado deles, vocês sendo de Minas Gerais, vocês conseguem ajudar, mandar a equipe, falar, olha, você vai ter que ter pelo menos uma área aqui permeável para você desmontar seus carros, né? A gente já faz esse trabalho no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. O que acontece? Na verdade, nós fizemos visita a alguns desses locais, visitamos até os órgãos referentes. Eu já fui no DETRAN do Mato Grosso, Secretaria Municipal de... na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Secretaria do Estadual do Meio Ambiente, no Mato Grosso, justamente com relação a esse licenciamento ambiental, porque lá tem uma área de... Uma Amazônia, né? De reserva e preservação muito maior do que a nossa. Então, tem algumas particularidades, eles entenderam algumas questões, a gente teve que reunir com a diretoria. Então, a pessoa tem que entender, o desmontador, a pessoa que quer montar um negócio, ou tem um negócio, porque ele saiu de um ponto que ele não era enxergado, né, pelo Estado, ele tinha uma forma de trabalho que não... E passou a ser a partir da lei do desmonte. Passou a ser enxergado. E ele tem que se adaptar como qualquer outra empresa, porque a gente faz licenciamento ambiental. Não é o desmontador que tem licenciamento. Uma clínica odontológica, uma clínica médica, um restaurante, ele tem que se adequar à questão de licenciamento ambiental. Ele tem que se adequar à questão de possuir a VCB. Né? Ele precisa de atender essas regras. Ele precisa de ter um alvará. Então, o alvará é importantíssimo, tem que ter alvará, porque a documentação fiscal, normal como qualquer comerciante. Então, as pessoas confundem, o DETRAN, não é o DETRAN. Na verdade, a lei veio, o DETRAN que é o fiscalizador, mas ela atende à normativa do estado de cada um e município. Que justamente todos têm que ter uma avaliação do Corpo de Bombeiro, tem que ter uma avaliação dependendo do tipo de atividade e risco, com relação ao meio ambiente, licenciamento ambiental ou a dispensa ambiental, e ele tem que ter o alvará, né? Por isso que o seu credenciamento, em uma boa parte dos estados que funcionam, estão atrelados ao credenciamento ao alvará. Porque se você tem um credenciamento, entende que o processo do alvará foi todo concretizado, que ele precisa demonstrar que tem lá a autorização do Corpo de Bombeiro, ou o laudo do Corpo de Bombeiro, ou a VCB, ele tem um licenciamento ambiental, ele tem as características ali de espaço físico que foi organizado, ele foi receber um alvará. E o credenciamento só fecha com isso, porque, na verdade, regularizou a atividade dele, como qualquer outra atividade. E algumas prefeituras, elas estão atrelando a emissão do alvará com credenciamento.
Só aí fica que o vice-versa, né? Aí essa briga, eu tenho que ter o credenciamento para ter o alvará, mas eu preciso do alvará para fazer o credenciamento. Exatamente. Né? Então, algumas prefeituras estão emitindo o alvará provisório para que seja feito o credenciamento, né, com validade de 1 ano, e depois eles exigem um credenciamento para continuar com o alvará, para renovação do alvará. Para fazer o definitivo mesmo. Isso. Então, isso é muito bom, né? Essa exigência, porque deixa mais claro, né? Deixa claro para o pessoal que não é uma exigência do Detran, é uma exigência da atividade, né? Independente de qualquer coisa. Igual o Anderson falou muito bem, qualquer comércio, qualquer negócio que você for abrir, você vai ter uma documentação específica, né? Você vai ter algumas licenças específicas. Então, essa preocupação que eles têm que ter. E quando a gente vê esse processo de credenciamento, a primeira etapa, que é a análise documental, ela é basicamente verificar se ele tem todos os alvarás necessários por lei, pela legislação municipal, estadual, federal, né? Se ele tem alguma pendência que desabilite, né, tanto a empresa quanto os sócios, e se ele tem uma pessoa responsável técnica, e se ele tem as condições ambientais, né, as condições locais para exercer a atividade, que aí é a planta e o memorial descritivo. Sim. Então, é essa avaliação que eles fazem, para depois fazer a avaliação em loco. Se deslocar, né, a equipe deslocar e fazer a avaliação em loco de tudo, da documentação que a gente apresentou. Para ver se está verificando, né, na realidade ali, né? E o importante também, deixar bem claro, né, que a gente sempre fala para os nossos clientes, não é arrumar para credenciar, é arrumar para mudar o seu negócio. Né? Muitos clientes nossos, eles se ajeitaram, né? Mudaram o ambiente e tal, e eles estão sendo mais valorizados. O cliente gosta de entrar num lugar que está arrumadinho, que tem uma água, que tem um lugar adequado para ele ser atendido, então, um lugar organizado, né? A organização ela é uma chave aí. Então, a gente precisa disso para dar valor ao nosso negócio, né? Então, você tem que ter isso para dar valor ao seu negócio. Isso, com certeza, vai aumentar o valor do seu negócio, vai aumentar o preço do seu produto. E a gente vê a experiência aí com vários clientes nossos. Porque né? justamente então, a atividade era marginalizada, né? E a gente sabe que ali a atividade é exercida por família. Sim, né? Ali você vai ter são famílias, são filhos, são esposas, são o marido que está ali naquela atividade. Então, a pessoa tem que mudar, justamente tirar esse paradigma, né? Que aquela atividade veio para atrapalhar, não veio para melhorar. Você está dando condição de trabalho, um trabalho bem organizado, bem feito, um local de atendimento que o consumidor ele tem coragem de entrar, né? Ele tem um atendimento diferenciado, ele não tem medo. Não tem medo. Ele tem uma nota fiscal, então ele tem um comprovante, né, daquilo, e ele sabe da origem da peça, né? Ele sabe que aquilo ali, se foi credenciado no Detran, é porque a empresa tem um certificado, né? Igual você tem um certificado ISO 9000, você tem alguém que chancela, alguém que dá credibilidade àquele trabalho. Então, o consumidor se sente muito mais. Se você pegar as lojas que foram, principalmente clientes nossos, foram credenciados e trabalham, tem essa meta de trabalho, essa forma organizada de trabalhar, ele tem um atendimento muito melhor, as pessoas têm muito mais confiança naquele trabalho, naquele atendimento, onde eles estão localizados, né? E tem um acolhimento muito maior, né? Às vezes é que eles sentissem era desmontagem, era algo marginalizado, algo que levava assim a questão de furto e roubo. Não, hoje ele se sente acolhido porque, a loja é um desmonte credenciado pelo Detran. A condição daquela loja há 5 anos atrás, olha a loja hoje, né? Atendimento. Tem evolução, né? Vendedor, você tem um local para a pessoa ser atendida de uma forma correta, adequada, né? Sem uma forma digna, né? Tanto para o funcionário que está lá trabalhando, quanto para o consumidor que chega naquela loja e é atendido de uma forma diferenciada e tem um conforto, né? Até para a questão desse atendimento, e tem uma peça diferenciada, algo que tem uma credibilidade, dá uma credibilidade ao consumidor. Que antes o consumidor ia lá, não tinha... Tem essa peça roubada, né? Eu não tinha essa confiança. Garantia nenhuma, né? Garantia nenhuma. Então, vamos supor, eu tenho um ferro velho que ele está cheio de carro desmontado no chão,
não tenho prateleira, eu não tenho um balcão muito bem acertado, eu estou aqui no interior do Paraná, eu preciso de uma ajuda para eu começar a me regularizar com a prefeitura, me regularizar com o bombeiro. Qual que seria, assim, a cesta básica de serviço que vocês prestam, como vocês prestam, para ajudar uma empresa numa situação dessa? Pode falar um cliente aqui de Bagé? Mano, pode falar. Bagé. Uhum. Né? Bagé, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Uhum. Ele foi do cliente do zero, tá? Uhum. Eu vou te falar um cliente do zero e a Mariana falou cliente já formatado. o cliente ele abriu a empresa do zero. Tá. A empresa do zero. Vai começar. A primeira consultoria que a gente passa, né? E avalia é o local. Certo. Primeiro é o local. Por que eu avalio o local? E é imprescindível avaliar o local. Primeiro, para saber se a atividade ali pode ser exercida naquele local. Em segundo lugar, para saber o ambiente, porque as pessoas confundem. Eu tenho uma loja aqui. Aí o meu contador emitiu uma autorização do bombeiro, porque eu tenho aqui menos de 200 metros. Tá. Aí eu falei assim, meu querido, você está errado aí. Aí uma loja que está onde? Não, estou dentro de um prédio. Não, aí não. A sua loja faz parte de uma construção, porque o bombeiro, quando ele avalia o imóvel, é a construção, não é uma loja. Porque senão cada um teria um AVCB dentro da loja de um shopping. Uhum. Cada um teria um AVCB de uma loja, cada loja de uma galeria. Sim. Você tem um conjunto de galpões, cada um teria um... Não. O bombeiro avalia a construção. Então, por isso que eu acho imprescindível que eu pergunto, e que a pessoa de Bagé que mandou fotos, que a gente avalia essa questão, porque ele entender que não adianta, eu tenho uma loja muito bonitinha, mas a loja é um conjunto de lojas, que às vezes ele está pensando que a loja dele tem 200 metros, mas não, a construção tem 2.000 metros. E a construção com 2.000 metros precisa de hidrante. Uhum. E ele está pensando que vai ter um gasto ali em 200 metros, não, você vai ter um gasto em 2.000 metros. Porque se aquela construção que ele está alugando, o proprietário não regularizou o imóvel dele com relação ao AVCB, e acontece isso, tá? Uhum. Acontece. O proprietário do imóvel não fez. E nem os outros. Os outros locatários. Os outros comerciantes estão nem aí, mas você, como depende dessa documentação, vai ter que forçar para que isso aconteça, né? Vai ter que pagar. Ou você paga para todo mundo, e inclusive do próprio dono, né? Porque a construção é do dono do imóvel, não é sua. Você tá colocando a sua atividade lá, mas a construção não é sua, né? Porque o AVCB é da construção para você ter um proprietário. Então, às vezes eu avalio isso porque para a pessoa não cair num problema desse, porque ele vai lá, loca o imóvel, assina um contrato, às vezes você paga lá um calção de 2, 3, 4, 5 meses. Aí quando eu chego a avaliar o imóvel para ele na consultoria, aí você vai ter um gasto 5 vezes maior. Por quê? Porque você alugou uma loja dentro do imóvel que tem tantos metros quadrados. E aí, procura com o dono de imóvel, você tem AVCB? Não tem não. Ele vai participar com você no AVCB, porque a construção é dele. Não vai. Então, você vai ter prejuízo aí. Tá difícil para você. É difícil para você. Então, a primeira análise nossa é no imóvel. A gente faz essa avaliação e logo em seguida faz a avaliação para se a atividade, porque você tem um CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividades Empresariais, e se aquela atividade pode ser exercida naquela região. Porque você tem região residencial, mista, e dependendo da atividade, você não vai poder abrir aquele negócio ali. Então a pessoa não pode tem um local, eu aluguei. Não. Avalia primeiro o imóvel, depois avalia se tem a viabilidade técnica da prefeitura lá do seu município. Isso um contador faz, mas o contador tem que ser um contador que sabe o que está fazendo, principalmente para não cair nessa questão que o contador pede qual é a área do seu imóvel, porque o contador não viu o imóvel. Ele tirou os cartões do CNPJ lá e deu. E pronto, acabou. E não é assim. E logo em seguida a gente vai começar ter imóvel, tem condição de fazer atividade? Ótimo. Partimos então para a questão aí da documentação. Qual que é o CNPJ? Qual que é o CNAE que eu devo colocar? Você vai ser MEI? Vai ser microempresa? Qual que é o objetivo social? Tem que definir o objetivo social da empresa. O objetivo social da empresa tem que ser lá, desmontagem de peças, desmontagem, né, de veículos automotores com comercialização de partes, peças e acessórios. Sim.
Isso é a atividade que tem lá. É a única atividade que tem. É o único objetivo social que deve ter. Tem O gente que resto. coloca guincho. Aí Coloca já começa peça nova. já começa cada vez mais que você Instalação adiciona de coisas acessórios. no objetivo, são mais coisas que você vai ter que verificar, né? Isso, e e não aqui pode. e não é permitido. Não é permitido. A atividade única que está lá no KNAI, 453704. Respectivas partes e peças, né? Desmontagem de veículos Começou e as suas nessa- respectivas partes e peças. Isso, só isso. É essa atividade que deve estar lá. Uhum. Porque tem pessoas que eu quero colocar guincho, que a cabeça não. Aí é outra atividade e não pode estar interferindo naquela que é a Principal. principal, que é a que tem que credenciar. Sim. Se você vai credenciar, só pode ser esse KNAI, só pode ser esse objeto social. Uhum. Logo em seguida, a gente vai recolhendo outros, a gente trabalha com layout, então a Mariana é a craque nisso daí. Ela que define os layouts, as áreas, como que deve ser, o melhor, né, distribuição desse espaço. Então é como se você faz uma planta baixa Isso. da loja e começa a definir, olha, você vai ter que construir aqui O uma... que vai ficar construído, como que deve ser construído. Aberturas, passagens, corredores. Ela Porque a define gente tudo. já pensa nisso, pensando também no projeto de segurança e combate a incêndio. Porque não adianta nada você colocar uma porta, por exemplo, que ela tenha menor do que 1,10 m, porque essa porta não vai ser aprovada pelo Corpo de Bombeiro. Você entendeu? Então, algumas coisas já no layout, a gente já está pensando lá na frente. Para não ter que fazer duas obras. A ideia é fazer certo para fazer de primeira. Para não ter que refazer. Porque o refazer é muito mais caro. Com certeza. Né? Então, a gente faz essa distribuição espacial, né? Faz a indicação de material, como é que tem que ser, dá opções de materiais. Olha, você pode fazer disso, disso e disso. Aí, a gente vê, a pessoa manda foto, né? A gente dá a consultoria full time. Então, manda foto, manda vídeo. Olha aqui, tá bom? Assim, não pode ser assim, não. Tem que ser assado. Ou não, tá ótimo, bacana, vamos continuar a obra. Então, a gente faz layout e dá essa consultoria, né, durante a elaboração da obra, né? O cliente, o que acontece? O cliente, a gente acompanha em todo o processo. Vocês estão sempre juntos lá. Sempre juntos, a gente insiste que a gente preza nessa questão de atendimento. Tanto a Mari como eu, nós a nossa equipe toda, né? Nossa equipe toda, ela sempre preza no atendimento. O que é atendimento? Todos os pontos, eu prefiro que ele me ligue 10 vezes, mas saia com uma solução ok, sem problema, do que ele não me ligue e faça algo que não foi definido. Porque quando a gente passa o layout todo detalhado. E a gente pede, por favor, comunique, porque nós gostamos de acompanhar para ver esse processo que você está fazendo. E se você tem alguma dificuldade em relação justamente a materiais, nós estamos orientando sobre isso. Tá? Caixa separadora, qual é a melhor caixa separadora, como é a forma de ligação, nós orientamos o pessoal e até a equipe dele lá de trabalho. É quase um acompanhamento da obra mesmo. Isso. Sim. Porque o que acontece? Às vezes o cara, mas tem meu pedreiro aqui, quer tirar uma dúvida. Tudo bem, mas passa aí o que ele quer. A gente vai lá, eu A faço chamada de orientação. vídeo, que legal. hoje é ótimo, né, essa questão, porque todo mundo tem um WhatsApp, então você faz a chamada de vídeo no WhatsApp, mostra, olha aqui, o que está acontecendo e tal. A gente tem uma cliente lá em Uberaba que ela colocava um azulejo, ela não fazia chamada de vídeo, né, e assim, ótimo, atendo, né, né, dentro das nossas condições, a gente quer atender, a gente quer dar esse apoio, a gente quer dar esse suporte, para que o cliente fique satisfeito, entendeu? Sim. E ele faça certo de primeira, para não ter que refazer nada, para não ter que perder dinheiro. Né? O meu objetivo é que ele tenha uma experiência otimizada nesse processo. Né? Mas ele tem que entender que a gente só consegue o final se a gente fizer essa adaptação, porque senão a gente não consegue o credenciamento dele. Porque a pessoa tem que entender o seguinte, que às vezes você vai chegar lá, eu sei, né, e nós sabemos aí, você também, né, lá em São Paulo, ou em outros estados, tem aquelas pessoas que foram credenciadas daquela maneira que e está com um ambiente totalmente irregular. E o cliente fez, mas a pessoa fez daquela maneira. Assim, eu sou muito claro, meu querido, a gente faz da maneira certa. Porque qualquer um que mudar aqui na direção do Detran, ou qualquer fiscalizador, se ele vier na sua loja, tá certo. Não vai ter problema nenhum. Você vai ter problema nenhum. Agora, se você faz algo irregular, você vai viver aquela vida sempre com medo. Uma hora alguém ou outra aqui que mudar, você vai ser apontado. E eu não posso dar garantia nesse serviço. E nós fazemos o quê? Algo correto. Então, se você pegar nossos clientes, está com a
a loja, eles não têm problema com relação ao Detran. Porque a loja está realmente ali com todos os pontos e as características que seguem a lei. Uhum. Então, que mude o fiscalizador, que mude a direção, se for lá, está de acordo com a lei. Sim. Sem problema, sem qualquer indício de irregularidade. Então, a gente preza com relação a isso. Logo depois que a gente faz essa documentação, a Mariana fez lá o layout, avaliou isso, ele começou a construção, nós fizemos acompanhamento, ele chega lá, fiz A reforma, a construção? a construção. Incêndio, né? Aí ele fez as instalações, em paralelo a isso, a gente está fazendo um projeto de prevenção e combate a incêndio. Ele fez todas as instalações, ele falou, ok, fez. Então a gente vai emitir a DAI e para fazer a vistoria do imóvel do Corpo Bombeiro. Aí fez a vistoria do imóvel lá do Corpo Bombeiro, o bombeiro tem até 10 dias úteis, aqui no estado é assim. Recebe o AVCB, é um documento que precisa, tá? E aí ele vai, licenciamento ambiental está correndo sobre isso. A gente está correndo com a documentação de licenciamento ambiental. Logo em seguida, toda essa documentação levantada, tudo feito, né? Que a gente está partindo do zero, que é a melhor empresa para a gente trabalhar do zero. Porque a que está montada é um pouco mais difícil. Toda uma reestruturação. Feito aí, Mariana e aí nossa equipe fez a questão do memorial descritivo. Porque o memorial descritivo é o quê? O memorial descritivo é justamente para uma pessoa, qualquer um leigo, conseguir ler e entender. Ler e entender, porque ele vai ver todas as características da empresa com relação aos espaços e identificado por foto. Onde está explicando o que é cada local daquilo. Por que fez isso, memorial descritivo? Justamente você está apresentando para um leigo. Porque o investigador, ou o perito, ou quem vai lá fazer a avaliação, a vistoria do Detran, ele não conhece. Ele não sabe quais são os critérios lá do Corpo Bombeiro, quais são os critérios do licenciamento ambiental, quais os critérios reais ali da área. Então, é apresentado o memorial descritivo para ele reconhecer isso. Então, quando ele sai com a vistoria, ele sai com o memorial descritivo para isso. Uhum. Tendo feito o memorial descritivo, passado ali na vistoria e feita a análise de documentação, hoje o nosso pior inimigo aqui em relação ao Detran, as nossas reclamações são a questão do tempo da análise. Da demora, né? A gente tem cliente que demora quase um ano para fazer uma análise de documentação. Quase um ano. Muito tempo. E a gente vê a reclamação, lógico, porque tem documentos lá que é 30 dias, 90 dias. A validade. A validade. FGTS, por exemplo, é menos de 30 dias. Aí já avaliou, já está vencido. Já está vencido. Mas se o Detran fosse coerente com um meio ambiente ou o Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro, se você apresentou o documento lá e o tempo, o problema do tempo foi dele, ele não desqualifica o seu documento. Uhum. Ele aceita. Aceita. Porque o prazo, a análise é dele. Né? É. Se ele não teve tempo de analisar, eu não posso penalizar, porque na data X ele entregou o documento. Aqui o Detran não. Ele faz ele coopera ainda com o nosso cliente, porque o cliente colocou na data X, ele passou um tempo, aí ele reprova porque o documento é vencido. Brincadeira. Depende de onde está sendo analisado, né? Uhum. Mas assim, a boa parte reprova o documento porque venceu. Mas eu entreguei toda a documentação. Uhum. No prazo. O prazo que passou não foi do cliente, não foi do cidadão, foi do avaliador. Uhum. E acontece isso. Então, hoje a gente tem essa pendência de tempo. Mas você vê que o processo é tranquilo para uma empresa? A gente faz essa avaliação do local, avaliação se a instalação se a atividade pode ser feita naquele bairro, naquela região. Fazemos o levantamento da documentação toda. Uhum. Tem a nossa elaboração de layout, acompanhamento da obra, juntamente com a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio, o licenciamento ambiental, o memorial descritivo. Encaminhamos essa documentação toda para o Detran. Juntamos as certidões, todas. Fazemos ainda acompanhamento dessa análise, porque o cliente sempre fica perguntando, quando eu vou fazer análise? Levamos esse caso, às vezes, à associação, que é o Marcão, o Marcão está tendo um problema aqui. Para fazer a negociação da classe com o Detran. Isso. Né? Para que seja apontado. Aí tem a vistoria. O cliente vai lá, recebe a vistoria, liga para a gente, foi a vistoria, nós fomos aprovados aqui.
avaliamos lá, é emitido o termo, encaminhamos o termo para o Assinado o termo de compromisso. Compromisso pelo cliente. Aí recebeu o credenciamento. Ponto. Finalizou o nosso trabalho ali com relação à primeira etapa, que é a regularização. Documental. E depois a gente tem a segunda Tem etapa, outras que é a coisas. parte aí da responsabilidade técnica e mecânica. E Mariana, hoje é uma desmontadora que quer deixar a área dela, fazer reformas, para deixar a área dela funcional e de acordo com as legislações, o que ela tem que ter ali de áreas específicas da loja? O que acontece? A gente tem que ter a área de desmontagem, a área de descontaminação, que às vezes elas podem ser a mesma, não necessariamente são duas áreas distintas, isso é bom deixar claro, né? A área de descontaminação é onde você vai tirar óleos, graxas, todos os fluidos, vai drenar todos os fluidos do veículo e vai ter uma filtragem desses fluidos para que eles não atinjam a rede. Vai para o esgoto direto, né? Isso. Então, tem que colocar uma caixa separadora que seja certificada, não pode ir lá comprar o seu Zé ali na esquina e colocar. Ou o pedreiro fazer. O pedreiro fazer, porque não está correto, né? Ela tem que ter uma garantia, ela tem que ter uma responsabilidade técnica, tá? Tem que ter uma área de vendas adequada, com conforto, né? De iluminação, de ventilação e segurança para o usuário. Banheiro é relativo, tá? Vai depender muito da legislação municipal. Do município. Tá? Belo Horizonte, por exemplo, eu não tenho certeza, tenho quase certeza disso, que é acima de 200 metros quadrados de área de comércio. 200 metros? Então, assim, a área de atendimento, entendeu? Que é obrigatório ter um banheiro. Eu não sei, porque mudou a legislação recentemente, eu não sei se teve alguma alteração nesse sentido, tá? Não sei de falar exatamente se mudou a quantidade de área. Mas existe, então, a legislação municipal. Por exemplo, Nova Lima exige que tenha um banheiro PCD, né? Que é para necessidades especiais. Portador de deficiência, né? Então, assim, cada um vai ter uma especificação. Então, a gente precisa verificar também com o município, ver o que vai precisar. É claro que a gente recomenda sempre ter um banheiro, pelo menos, né? Seja para o funcionário, principalmente, né? Para o funcionário e para o cliente, eventualmente. É sempre bom ter, né? Sim. Quando a gente faz esse layout, a gente faz também a elaboração de projeto. Então, a pessoa não quer, ela não tem um galpão, ela vai construir do zero, tem um terreno do zero, né? A gente está com um exemplo desse em Divinópolis agora. Tem um que foi construído em Pompéu, que a gente também fez, né? Assim, como exemplo. Lá ficou sensacional, né? Assim, a distribuição de espaço, a gente fez e ficou muito bacana. Tanto é que a gente usou ele até para ilustrar a cartilha, né, que a gente fez. Então, assim, aí a gente faz esses espaços adequados, né? Como que deve ser o estoque, né? As características de materiais da área de descontaminação, como é que ela tem que ser, exatamente. Então, tudo isso é indicado no nosso layout. Estão entendendo em base? É o quê? É a loja, a área de atendimento. Aí você tem um escritório, que é o escritório onde vai ter a documentação dos veículos, aquilo que é o Você tem a área de estoque, tá? Você tem a área de descontaminação. Pode estar paralelo, mas lógico que seja isolado, né? Isolado fisicamente. A área de descarte, tá? Sim. Então, essas são as áreas principais. Então, você tem loja, ponto de atendimento, área de descontaminação, o escritório geralmente está junto à loja, você tem a área de estoque, a área de descarte, são essas áreas que você tem. Esse é o básico. É o básico. Se eu quiser reformar meu ferro velho hoje que não está atendendo nada disso, isso são as primeiras coisas que eu tenho que atender. Isso. Né? E é importante você atentar na logística, né? Porque como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai se movimentar, né? Vai ter que passar por onde, né? E para não interferir na questão da segurança contra incêndio de pânico. Para não ficar na rota de fuga as coisas. Ou seja, né? não dá então, para eu passar com o carro na empilhadeira na área de atendimento. Não. Não tem como. Não. Isso aí é questão nem de corpo de bombeiro, né? É questão que onde entra veículo, não entra pedestre. Sim. Né? Tem que ter acessos distintos de veículo e de pedestre. Eu sei como engenheiro de produção, sabe muito bem essa questão de acessos, né? E distribuição de áreas, né? Layout, né? Definição de layout. Porque depende do layout que você vai demandar essa questão de acesso, caminho, qualquer uma rotina de trabalho.
Então, isso tem que ser bem definido. Organização, distribuição, então, tudo isso, como é que vai funcionar a empresa. E parece um bicho de 7 cabeças para muita gente, mas é uma coisa simples, não? Uma reforma que você não vai gastar muito dinheiro para fazer. Parece que, vou ter que gastar centenas de milhares para fazer. Não, você, dependendo da sua situação, por pior que esteja, com algumas coisinhas você já consegue adequar e fazer funcionar, né? Sim. Começando assim, basicamente, você fazendo uma limpeza, organizando as suas peças, colocando prateleiras adequadas, do tamanho adequado, tirando peça do chão, tirando peça de pendurada no telhado, sabe? Já dá outro aspecto, né? Então, essa organização inicial, ela é muito... ela é principal, né? É muito importante que seja feita. Então, a gente faz a avaliação do local e então dá as dicas dentro do que a pessoa tem e fazendo com que ela gaste o menos possível. Uhum. Por isso por isso que a nossa equipe, através da Mariana, apresenta essas questões de materiais. Porque justamente, cada material tem um custo. Sim. Outra pessoa vai trabalhar com alvenaria, outra vai trabalhar com a parte metálica, né? Outros materiais para poder fazer essas divisões de área, né? Até piso. Então, é apresentado essas materiais e tipos de fórmulas de aplicação para justamente facilitar a questão de custo. Melhor custo-benefício, usa isso aqui que você vai gastar menos. Porque a maioria tem um imóvel alugado. Então, então, você vai investir numa coisa que não é sua. Isso. Então, dependendo da situação, você consegue tirar aquela estrutura e levar para outro local. Ou ampliar. Eu vou começar aqui, eu quero começar desmontando moto. A área de descontaminação para moto, ela é pequena, ela não precisa ser muito grande. Né? Quem desmonta moto não desmonta carro numa área de descontaminação de moto, né? Então a pessoa às vezes começa desmontando moto, aí daqui a pouco ela quer expandir para desmontar carro também. Então fica fácil fazer essa adaptação, né? É mais dependendo do espaço, né? É mais barato para fazer, né? Se você faz uma coisa mais provisória. Então, depende de como é que vai começar. Então, essa orientação, como é que você está começando? Como é que você quer começar? Isso é importante. Eu saber isso do meu cliente. O que você quer fazer no futuro também, né? Isso, o que importante. você tem? Eu quero começar aqui, vou credenciar aqui, vou começar a vender, porque eu tenho um terreno, eu vou começar a construir lá e eu quero fazer certinho. Sim. Né? Então, cada caso é um caso. E isso que é bacana, que a gente tem sempre respeitado, né? O Anderson falou questão do atendimento, a gente trabalha muito com a nossa equipe, assim, eu tenho só agradecer a todo mundo, mas a gente avalia individualmente a necessidade de cada um. Então, essa que é... A gente compra a causa, sabe? Então, cada credenciamento que sai é uma vitória da equipe, é uma coisa que a gente comemora, que a gente fica feliz, porque a gente acompanha histórias, né? Relacionamento, né? Isso, então essa que é o nosso diferencial mesmo, sabe? Bom, Gabriel, outro ponto que a Mariana está discorrendo aí, a gente tem que avaliar o seguinte, a diferença do que está começando do zero e o que já tem imóvel, é justamente que essa avaliação primordial do estabelecimento, da questão da viabilidade técnica já está ativa lá para ele, porque já tem lá um imóvel lá há 10 anos, 15 anos que trabalha naquele local, né? A única coisa que a gente tem que fazer, que a Mariana faz nessa questão de levantamento, é se os espaços vão atender, se ele tem um espaço suficiente para atender aquelas características que são pertinentes à lei, né? Você tem condição de ter a loja, você tem condição de ter ali área de estoque, área de descontaminação, os Às vezes precisa de abrir uma porta, não tem condição de abrir uma outra porta. Como é que nós vamos fazer? Então, aí que entra, né? A parte da análise técnica. Esse que é o ponto, que você já tem um imóvel, e às vezes você está com aquele imóvel há 10 anos, mas aquele imóvel não atende à lei. Não dá para definir aqueles espaços. Infelizmente, às vezes acontece isso. Acontece, né? Acontece, a pessoa tem que às vezes até pelo zoneamento também, né? Isso. Tá lá sempre, nunca ninguém cobrou nada, mas se for verificar o seu zoneamento, não permite aquela atividade. E o outro ponto que é o ponto primordial também em relação a quem já tem o imóvel e já trabalha na função, é o inventário. Assim, tem pessoas que, mas eu não tenho ideia nem como fazer inventário, quero fazer inventário, não sei fazer. Nós fazemos inventário. Também ajuda a fazer isso. Nós fazemos inventário. Então, assim, a gente levanta toda a documentação, né? Nós fazemos esse serviço. Então, a gente tem equipe que levanta toda essa documentação, nota fiscal, baixa, avalia lá no cliente o que tem no estoque, junto com o cliente, e fazemos essa planilha de
de inventário. Nós também acompanhamos isso, porque tem pessoas que, poxa, eu nem sei o que tem aqui. Eu não sei, não vai me dar muito trabalho. O que dá trabalho mesmo? Dá trabalho, Dá muito trabalho. Às vezes não tem uma pessoa qualificada para poder fazer esse cruzamento de informações, né? E ela não vai ter tempo, porque ela tem que atender o balcão, ou ela faz isso. É porque são empresas pequenas, né? São empresas pequenas, a pessoa não tem essa demanda. E às vezes ela fala, não se mexer nem no computador, vai fazer essa planilha, não tem ideia. Então nós fazemos essa planilha. Então é outro ponto que demanda trabalho, né? E a gente faz essa consultoria, é a parte de legado. Legado, fazer a planilha, fazer aí já é um segundo serviço depois disso, né? De ter feito. Antes, porque a gente tem que apresentar a planilha de legado. Aqui no caso de Minas, isso. né? De Minas, porque aqui em Minas é o seguinte, a documentação completa. Se você está começando do zero, ótimo, você não tem legado. A empresa não tem nenhum parafuso. Mas hoje, até 2023, aqui tem gente que ainda tem que fazer legado. Tem que fazer legado. Porque tem muita gente que não credenciou ainda. Não credenciou. O mineiro, ele é desconfiado. Enquanto não bate a polícia lá na porta, fala, vai fechar. Se você não regularizar, ele não procura regularização. Nossa, então, não adianta o colega falar, não adianta a associação falar, não adianta a gente falar, né? Ele vai esperar bater a fiscalização. Ainda tem muito ainda que tem que fazer o quê? Nossa, eu não sabia. O legado, e o legado tem que estar junto, se ele já está com a empresa estabelecida. Nos outros estados onde já tem implementada, o legado foi na época da implementação. O Detran deu um prazinho, né? 6 meses, um ano e meio. Em São Paulo foi prorrogando. Passou daquele ponto, não pode existir mais nenhuma empresa no segmento de desmontes que ainda não está credenciada. Se não está credenciado, fechou, lacração. Aqui, né? Também. Mas não está acontecendo a fiscalização. Ainda não acontecendo. Né? A gente está na esperança que aconteça, principalmente porque há uma concorrência desleal. É uma falta de respeito a quem está credenciado. Sim, correto, né? Sim. Às vezes, o Anderson comentou isso, né? A pessoa fala assim, mas o fulano tá trabalhando e eu tô tendo que credenciar, tô gastando, e ele vende mais barato a peça, e eu não consigo concorrer com o preço dele, porque eu tenho custo. Eu tive o custo do credenciamento, eu tenho o custo do laudo técnico, eu tenho custo de etiqueta, né? Eu tenho custo de uma pessoa aqui para poder lançar, fazer nota fiscal eletrônica e tudo. Então, isso aumenta o custo, né? Com certeza. E a outra pessoa vende mais barato, porque ela não tem nada desse custo. Com certeza. Né? Então, é uma concorrência desleal com o nosso cliente. É uma concorrência desleal com quem está fazendo correto. Então, a pessoa que está fazendo correta, eles comentam isso. Parece que ele está sendo castigado. O pessoal, né? Eu escuto o pessoal falar isso. Eu fiz tudo correto e eu não estou benefício nenhum e ainda fiquei com um alvo nas costas, né? Então, que geralmente a fiscalização vai no quem está credenciado e não quem não está credenciado. É um absurdo, né? Por contrário, você já procurar quem não está credenciado. Você vai no quem está credenciado. A pessoa que está lá já teve pessoa que teve visita do Detran credenciado, com não credenciado a 2 quarteirões de distância. E eles não passaram lá. Porque não está constando a planilha, o endereço. Não está constando a planilha, o endereço. Acredita. A verdade é essa. Que é incrível, né? Você vai na pessoa que está certa, você tem 2 quarteirões, tem uma pessoa errada. Você nunca passou lá. Então, assim... E eu acho que o Detran não deveria nem aceitar, na minha opinião, né? Não sei o que vocês acham. Mas aceitar um legado agora, assim, já, a lei já está rolando há tantos anos, né? Aqui, aceitar um legado... São 5 anos já de... Então... Né, não, mas a questão é que vocês abriram brecha. Vocês, pelo menos São Paulo e outros estados, pediram antecipado. Sim. Então, vocês abriram, entrega pelo menos um legado. Né? E deram prorrogações para isso. Aqui deixou em aberto. Então ainda tem aberto. Se você quiser credenciar aí, tem uma empresa aí que já está 10, 15, 20 anos no mercado, você vai lá, apresenta o seu legado, fez toda a regularização. Não teve um prazo final para entrega do legado. A única coisa que tem, né, é o prazo legal de, após o credenciamento, você tem 90 dias para pedir as suas etiquetas, o legado, e subir com as informações do seu legado no sistema da Prodende, né, que é o sistema de controle dos desmontes. Controle dos desmontes, né? E etiquetar as peças. Se você não fizer isso, você tem que jogar o seu legado fora, vender na sua casa. Só para o pessoal de outros estados entender, isso também é uma coisa que serve, no meu entender, é um serviço que também funcionaria perfeito para alguém onde a lei ainda não foi implementada. O legado é, basicamente, você dizer para os órgãos públicos, né? Mas você pode fazer isso para o bem da sua empresa. Os itens principais, né? Que é o alternador, bloco, cabeçote, câmbio, lataria,
que são uma lista de 49 itens principais do veículo, você fazer um levantamento da procedência de cada um desses itens que você tem na sua prateleira. Então, esse alternador, cadê a placa do veículo de origem? Cadê a nota do leilão? Cadê a baixa, se tiver baixa, né? E fazer esse acerto do seu estoque para você estar preparado para qualquer fiscalização, você mostrar, não, esse alternador aqui é desse carro, né? Os itens rastreáveis colocados na resolução CONTRAN 611, ela destrincha, né, os itens, no caso dos automóveis, são 49 itens, 49. Né, diferenciado para motocicletas, para caminhões. Então, é importante a pessoa que está querendo credenciar dar uma olhadinha nessa lista e fazer esse levantamento. É muito importante ter essa noção desde agora, para não, depois, lá na frente, no credenciamento, não passar aperto. Sim. Então, esse controle ele é principal. Hoje, o sistema da VAPT que a gente opera, ele tem como você cadastrar o veículo por veículo, colocar as notas de baixa, colocar as informações, colocar a nota do leilão, e aí ele já vai permitir com que você diga daquelas peças quais que você tem, dos 49 itens, quais que você tem, aonde estão localizados, em que prateleira. Se você quiser subir foto, dá para fazer foto. Se você quiser colocar no Mercado Livre, dá para colocar no Mercado Livre. Mas eu queria saber de vocês como é que vocês fazem para fazer isso pelo cliente, né? Vocês fazem só nos 49 itens? Vocês pegam a documentação dele e levam para o escritório? Como é que funciona essa etapa? Existe uma planilha. No próprio site do Detran, você consegue baixar uma planilha, um Excel, né? Você tem que apresentar nesse modelo. No modelo do Excel? No modelo do Excel, do Detran. Certo. Então, nessa planilha tem lá o nome da peça, qual que é o carro de origem, qual que é a nota de origem. Então, tem todas as especificações. Então, você tem que preencher essa planilha para enviar para o Detran. Então, a gente vai até o local, a nossa equipe, faz o levantamento de todos esses itens rastreáveis que você tem, pega as notas, né, as notas de baixa, as notas de entrada, tudo certinho, cruza esses dados e fala, olha, essas peças você tem condição de entrar como inventário. Essas outras você não tem rastreabilidade dela. Então, elas não podem entrar com o inventário. Porque o inventário é rastreável, né? A gente vai no local. Faz no local, né? E a gente tem que ir lá, tem que contar as peças, tem que pegar as notas, verificar as notas, né? É um mega não trabalho. É trabalho. Dá uns dias, né? Pra fazer isso. Já ficou 5 dias. Praticamente quase uma semana a gente fazendo esse levantamento. A gente faz esse levantamento, trabalha uma equipe maior. Dependendo do tamanho da empresa, é uma coisa que demora mais ainda. Mais ainda. Mas a gente sempre leva uma equipe maior. Dependendo do... 2, 3 pessoas. 2, 3, até 4 pessoas se for. Então eles vão lá, onde estão seus alternadores? Estão aqui. Aí vai lá fazer a contagem, e vai fazendo levantamento, documentação e cruzando essa informação. Porque é importante a gente lembrar que o grande objetivo da lei do desmonte, além, claro, de regularizar a atividade, é dar rastreabilidade às peças. Então, é uma coisa que eu sempre falo com meu vizinho, com um amigo, com a minha família, né? E a gente tem feito isso também com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? Que convivem com a gente diariamente, de modo geral, que é conscientização de que a peça, quando ela vem com a etiqueta, ela é desmontada no desmonte regular e ela vem com uma etiqueta, essa etiqueta dá uma segurança de que aquela peça não foi de um veículo roubado, que você não está alimentando um processo de criminalidade, né? Você tem a segurança de comprar uma peça que tem procedência. Você consegue saber de qual carro que veio, qual que é a origem, né, daquela peça. Então, isso é muito importante. É uma questão de segurança pública. Né? Não é só uma questão de castigar o desmonte. Não, é de oferecer um produto de maior qualidade, um produto que tem uma validade, né? que é validado. Tem um rastro, né? Que tem um rastro. Então, o sistema já fala. Rastreabilidade. Você deixa o rastro daquela peça, de onde que ela começou até a hora que parou na sua mão. Então, essa etiqueta ela é importante. A gente sempre fala, compra peça etiquetada. Se a sua peça não está etiquetada, alguma coisa está errada. Né? Se a sua peça, item rastreável, não está etiquetado, alguma coisa está errada. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, esse processo toda a rastreabilidade que vocês fazem, depois tem que ser complementado com outro processo, que é as compras de veículo que você faz hoje, você também tem que manter o mesmo padrão. Sim. Né?
Aí, o que acontece? Fez o credenciamento, o sistema de rastreabilidade vai ser aberto, vai ser disponibilizado para o desmontador. E aí, nesse sistema de rastreabilidade, primeiro, a portaria 92 de 2021, que é a portaria que rege hoje os credenciamentos, ela obriga que todo leilão, ele tem que obrigatoriamente informar no sistema do Detran para quem ele vendeu o veículo. Sim. Então, ele dá uma entrada do veículo. Sim. Né? Ele faz o cadastro do veículo. Ou seja, comprou lá na Copart, a Copart vai falar, eu vendi para o desmonte CNPJ Isso. tal. Isso. Né? Então, é obrigatoriedade do leilão fazer isso, pela portaria de Minas, tá? Uhum. Aí, o que acontece? Alguns leilões informam, outros ainda, eu tenho notícia que não tem informado, tá? Uhum. Mas aí, a pessoa comprou o carro, ela vai ter que dar entrada no sistema do Detran. Então, ela vai cadastrar o veículo, se ele já não foi cadastrado pelo leilão. Porque às vezes compra também de um terceiro, né? Uhum. Então, você cadastra o veículo no sistema, coloca qual foi a nota de entrada, tudo certinho, coloca 6 fotos do veículo, né, no sistema, e depois informa a entrada do veículo, ou seja, o veículo chegou, ele está aqui, certo? Dá a entrada do veículo. E aí, o sistema automaticamente vai vincular a uma cartela de etiquetas. Essa cartela de etiquetas, ela tem que ter sido comprada previamente. Então, credenciou, vai lá e compra um tanto de cartela de etiqueta e guarda aí. A gente recomenda comprar pelo menos 10, 20, mantenha aí essas aí, porque na hora que entrar um carro, você tem que ter a cartela de etiqueta. Uhum. Então, o sistema vai vincular o número da cartela de etiqueta com o veículo, e aí, a partir daquele momento, as etiquetas dos itens rastreáveis, né, devem ser coladas no veículo, nas peças do veículo, né, durante o processo de desmontagem. Bem, além disso, a lei, ela fala que até 10 dias depois que chegou o veículo, ele tem que passar por um laudo. Ele tem que ser laudado. As peças têm que ser laudadas, né? Na verdade, o laudo é das peças, não é do veículo. Então, as peças devem ser analisadas por um responsável técnico, né? Da área pertinente, né? Da área da mecânica. E esse responsável técnico vai avaliar e vai laudar essas peças, ou seja, elaborar um laudo dessas peças. Sim. Que é o processo que a gente faz hoje. A gente tem uma equipe para fazer esse processo. Né? Hoje o Anderson é responsável técnico pela nossa empresa. E Minas entendeu isso bacana, porque em Minas o Estado permite que esse serviço seja terceirizado. Sim. Né? O que não acontece em outros estados. Na verdade é o seguinte, na verdade a lei foi bem clara. Ela passou assim, essa parte, né? Relacionada ao responsável técnico, compete ao CONFEA. E tem o CONFEA. O CONFEA, porque o CONFEA é o CONFEA nacional e os CREA são os regionais. O CONFEA e tem lá a lei que rege isso, que é o trabalho do responsável técnico, que é justamente o conceito de classe dele, seja ele técnico ou o engenheiro. Uhum. Tá? O que acontece? Minas entendeu que justamente foi um estudo em conjunto. Né? O que é um estudo em conjunto? O governo do estado entendeu assim. O Detran, em conversa também, verificou que isso está lá e está normativo, é a normativa do CONFEA, onde o quê? Poderia ser tanto um profissional autônomo como uma empresa especializada, credenciada junto ao CREA. Apresentamos isso e o Detran aceitou porque está na lei. Né? Diferente de outros estados que ainda bate a tecla em 4 e um profissional, né? E atendendo 4 empresas, só que eles fazem fazem de uma maneira certa, mas errada. Sim. Meio confuso. Vou te explicar por quê. Porque o que acontece? O CONFEA, quando você determina a atividade do profissional, se ele for um profissional autônomo, então ele tem RT de função. Por que função? Se fosse um engenheiro civil, não, ele tem um RT de obra e serviço. Né? Porque o engenheiro civil está muito atrelado à obra. Né? Mas como um engenheiro de produção, um engenheiro mecânico, um técnico mecânica, ele exerce uma função na empresa. Né? Uhum. Ele exerce uma função. Então, o RT dele é de função. Ele é autônomo. Ele é RT de função. Quanto à empresa, não, a empresa é obra e serviço. É serviço que ela está É um CNPJ. É um CNPJ, é um serviço. Então, quando você
quer ditar uma coisa que você não sabe, você troca essas barras. Isso aí. Trocou. Aí o que acontece? Eles vão lá, vinculam um profissional para 4 empresas no máximo. Só que a RT que ele cobra não é RT de função. Porque a RT de função, por que pode 4 empresas? É que o cara fala assim, ó, se você exerce 8 horas de trabalho, 2 horas para cada empresa. Correto? É a função. E aí aquelas empresas têm que estar vinculadas a um CREA, porque o CREA está sabendo, o engenheiro fulano de tal... Tem um engenheiro aí dentro. Tem um engenheiro dentro prestando um serviço. E aí ela está vinculada no CREA. Então ela paga uma unidade para o CREA para ter esse profissional lá vinculado no quadro dela. Então o Detran de São Paulo, você pode fazer isso? Pode. Então se existe RT de função. E esse é o entendimento do Detran. O desmonte também tem que ser credenciado no CREA. Tem que ter lá o registro no CREA. E esse é o entendimento do Detran de São Paulo até hoje, né? E nós já tivemos lá no Detran de São Paulo, que era uma outra equipe, que eles entenderam, através do Marcelo Magalhães, eles entenderam isso, que eles estavam fazendo algo errado. Sim. Porque, ou vai ser o autônomo, ok, mas é RT de função, e ele exerce a função dentro da empresa, e aí o conselho de classe pede, se o profissional é autônomo, ele é responsável técnico daquela empresa, aquela empresa tem que falar, olha, a empresa fulano de tal está comigo aqui. Então ela tem que ter um registro lá. Agora, se é uma empresa que presta serviço, já não tem isso. A empresa que presta serviço emite uma RT de serviço, né? E ela está prestando um serviço para outra empresa. Então, não tem que formar ou exigir um registro daquela empresa que ela presta, que ela está fazendo um serviço, lá no CREA. Ela está terceirizando o serviço. Ela está terceirizando o serviço. Então, assim, eu tenho lá uma equipe, eu tenho a FH tem um registro no CREA com a equipe, e a equipe vai fazer o trabalho, mas a FH tem um registro. O que aquele profissional está fazendo serviço? Não, o profissional é da FH. O profissional é da FH. Se o profissional é da FH está prestando serviço para outra empresa. Diferente do autônomo, não, ele é função lá. Ele exerce a função lá. Então, quando a gente sentou, aí eles entenderam isso. Né? Entenderam que isso são coisas totalmente distintas. Quer fazer? Faz o certo. Se você pode ser autônomo, pode ser autônomo. E pode ser CNPJ. Só que o autônomo tem essas características no CREA e o CNPJ tem essas características no CREA. Por que o bom para a empresa ter um prestador de serviço que seja empresa? Mas o custo é menor. É mais barato. Né? E eu posso emitir uma nota fiscal. O autônomo vai te dar um RPA. Ele está vinculado a você. Né? Como função. Né? E dependendo se ele passar o tempo, o horário ali, ele ainda pode exigir ainda vínculo trabalhista. Aí o negócio fica sério. Já aconteceu. Casos. Já tivemos um caso disso no Mato Grosso, lá em Cárceres. A pessoa pagou, ele fez o certo, né? Fez o autônomo, falando que estava trabalhando para aquela empresa, registrou aquela empresa, fez o registro daquela empresa no CREA, o desmonte lá no CREA. Então o CREA sabia que aquela pessoa exercia uma função lá. Só que o profissional foi o quê? Foi esperto. O desmontador fez esse contrato com ele antes de iniciar qualquer processo, antes de estar credenciado. Não tinha nem o processo de credenciamento, nem tinha aberto. Nem tinha aberto o processo de credenciamento. Para conseguir... Como ele informou que exercia 8 horas lá, o que aconteceu com o engenheiro? O engenheiro foi lá, entrou com um processo da empresa. Exigindo vínculo empregatício. Porque a pessoa foi inocente, assinou um contrato lá de 8 horas de trabalho. Vai ser dinheiro empregatício. A pessoa teve um prejuízo de R$60 mil. Por causa disso. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente orienta por causa dessas questões. Porque tanto um lado ou outro tem pessoas de má fé. Sim. Mas se você vai abrir o trabalho, se você vai determinar um trabalho, você tem que entender como é que esse trabalho pode ser feito. Como o Detran ele não determina esse trabalho, e a lei foi direcionada para o CONFEA e o CFT, que são dos técnicos, então o conselho que rege o trabalho. E o conselho orienta esse trabalho. Cabe o Detran pegar aquilo ali, encaixar aqui e aceitar. Porque essa é a forma correta de trabalhar. Não impor uma situação. Igual São Paulo falou, impor uma situação. Impor uma situação incorreta.
incorreta errado. de trabalho. É. E cancelou aqui a empresa, que pode exercer, porque a empresa, você tem várias empresas que são empresas de vistoria de veicular. E lembrando que Sim. a empresa, ela é representada por um responsável técnico. Ela Então, tem, né? ela responsável. tem um responsável técnico, e esse responsável técnico que vai assinar as RTs, que vai assinar os laudos. Assim como qualquer outra, né? Um Sim. hospital tem um responsável Sim. técnico. Uma construtora, clínica, que vai lá, faz vários, tem vários engenheiros É. responsáveis lá. Uhum. Então, que a responsabilidade, ela é da empresa, mas ela vem através de uma pessoa física, Sim. né? Mas ela é empresarial. Sim. Então, isso é importante lembrar. Então, essa segunda etapa do nosso trabalho, que é a parte depois do credenciamento, né? Que entra um engenheiro, um técnico aí no caso, é o que a gente bate na tecla junto do Detran com relação à fiscalização, é porque, se lá pede um laudo, o Detran não pode definir uma ficha de checklist como laudo, né? Ele pega uma ficha de checklist, porque a ficha de checklist qualquer um pode chegar e falar, tá boa, não tá boa, não. Tem, não Não tem? existe Tem, não tem, reutilizável, existe, não reutilizável. Bom, tá não. feito. Você tem que respaldar aquilo ali, você tem que dar o quê? Valor para aquela peça. Poxa, qualquer um pode chegar lá e falar, eu posso vender, não vender? Não, e qual que é o critério disso? Qual que é a avaliação disso? Qual que é a prova? Qual que é a prova? Qual foi o dano daquele veículo? Uhum. Para realmente saber se aquela peça veio de um determinado incidente, não, um acidente, né? Uhum. Sofreu algum impacto que poderia ou não causar problema. E aí nós lançamos o nosso laudo. Porque o laudo é aquilo que pede o CONFER. O serviço de vocês. A peça tem que ser avaliada por um profissional, que seja ele técnico ou engenheiro, e seja feito um laudo referente àquela peça. Fantástico. Onde ele vai avaliar aquela peça. Ele vai fazer uma inspeção visual, ele vai fazer uma avaliação daquela peça, se ele consegue gerar elementos, né? Se tem corrosão, se tem alguma trinca, alguma fissura. Dependendo do tipo de acidente ou o grau de dano, não aconselhar aquela peça, tá? Por quê? Ela provavelmente pode ter tido algum dano que a olhos, né, uma inspeção visual, você não identifica, mas existe algum problema. Sim. Então, vamos lá. Ajudaram a empresa a fazer a reforma para ela conseguir ter os espaços certinhos, fazer o bombeiro, a documentação, né? Aí vocês ajudam também a empresa a identificar as peças dela, fazer o legado, identificar qual a origem daquelas peças. Correto. E aí depois, os carros que ela começar a comprar a partir de hoje, vocês vão fazer um serviço técnico para dizer que aquelas peças daquele carro que você comprou estão aptas ou não estão aptas para serem vendidas, né? E a empresa vai ter uma documentação técnica, um respaldo técnico para conseguir mostrar para o cliente, conseguir mostrar para a polícia, conseguir mostrar para o Detran que, olha, esse carro ele foi laudado por uma empresa de serviços técnicos e essas peças aqui estão boas, eu posso vender elas sem problema nenhum. Né? E além disso, a gente faz uma consulta do motor Faz um check, né? um check para ver se está tudo certinho, se está apresentando Se tá alguma baixado. divergência, se está baixado mesmo. Isso é bem legal. Então, isso dá também uma segurança para o desmontador. Com certeza. Né? A gente inclui nesse serviço Principalmente nosso. para o consumidor. O consumidor que é o alvo aí, né? Você está dando condições de falar, não, aquela peça realmente é uma peça de qualidade. E o carro está baixado. E o chassi dele está batendo com o número do motor. Né? E o Renavan dele, né? São Enfim. conferências que a gente faz questão de fazer. E aí o que vocês vão no lugar, vocês também fazem remoto. Se uma empresa de um outro estado quiser fazer todos os carros dela, eu quero que vocês façam esse trabalho, essa documentação para eu ter mais segurança. Como é que funciona esse passo a passo? São 2 passos, né? São 2 processos. O remoto ou presencial. Tá? O remoto, o critério do remoto e do presencial segue o mesmo critério. Tá? A gente sempre tem o contrato, a primeira coisa que nós fazemos com o cliente é o contrato, né? Até para entender qual que é o serviço que vai ser feito. E nós vinculamos um contato com a segurança nossa e do cliente. Primeira coisa. Acho que a responsabilidade tem que ter um contrato. Logo em seguida, nós temos, dependendo da demanda do cliente, a gente emite a OS, que é uma ordem de serviço. Por quê? Para mostrar que existe uma demanda de serviço que
que tem um documento que comprova que aquela empresa está exercendo aquela atividade de acordo com a solicitação, de acordo com a quantidade de veículos que estão sendo vistoriados e assinada. E na OS tem quais são os veículos, né? A placa de cada veículo. Então, eu comprei 10 veículos, está vindo na cegonha para mim, são esses 10 veículos que eu preciso que vocês façam a documentação dele, o cheque deles e o laudo, né? Ele recebe essa OS, recebe ele assina o OS. Assina o OS. Faz, ou remotamente, ele vai chegar, a gente manda um checklist para ele, para ele apontar o que a gente vai fazer, as fotos de acordo com a nossa orientação e filmagens. Então, foto e vídeo. Chamada. Foto, vídeo. Ou se vídeo precisar, vídeo chamada. chamada. Porque nós precisamos avaliar a peça. E a avaliação tá? Onde? Mas a avaliação até o desmontador tem 30 anos. Mas o avaliador, o comerciante, ele avalia com o coração. Quer vender. Não, dá para vender, né? Dá para vender. A gente dá para desamassar o para-choque todo assim, dá para desamassar. A gente avalia critérios assim, onde consegue fazer um reparo, que é um reparo que realmente oferece condições de a mesma característica do objeto, né, ou da peça. E também pontos, né, porque tem pontos que a pessoa não avalia, incrustações de determinada substância, ou a peça, uma parte dela foi queimada, então aí, meu amigo, ali, metal, dependendo do calor, a propriedade física dele já era. E aquilo ali é sucata. E as pessoas, não, mas não, isso aí eu não posso te forçar. Eu não vou assinar. Eu não vou assinar. Mas eu estou te dando orientação. Essa peça pode dar um problema. E você vai ter problema de retorno dessa peça. E aí você pode ter um prejuízo maior. Nós damos orientação. Só que então, nós avaliamos item a item. E colocamos essas observações. Dos itens mais importantes do veículo. Dos itens rastreados. Sim. A gente faz todos esses itens. A gente está até querendo lançar, que a gente está vendo o interesse de pessoas, de motor. Fazer uma bancada de teste de motor. Para a gente fazer os testes do motor. Legal. E dar um laudo também. Como a gente já mexia com o projeto de bancada, então é nada mais fácil fazer a bancada e fazer o teste de motor, se a pessoa quiser fazer o teste de motor. Porque daí ela pode mandar um motor para o Pará, para Manaus, que não vai ter problema nenhum. Isso. Spoiler, tá? Justamente dá essa segurança. Porque hoje você tem muito problema dessa retorno, principalmente motor e caixa. Sim. E se você tem uma bancada de teste, e você faz o teste na hora, e você fotografa esse teste e deixa registrado, né? Aí a gente tem que comprovar como o mecânico fez algo irregular. Porque ela está aqui. Está dando diferença. Está dando diferença. Então isso é muito importante. O cliente, assim, eu vejo que ele está querendo buscar isso. Porque ele está tendo prejuízo com esse... Vai e volta, né? E hoje com muito online, muito, né? Começa a voltar e volta mais caro, né? Volta mais caro. Com certeza. Então, por isso é interessante, eles estão voltando os olhares para essa bancada de teste de motores. Isso vai além de lei do desmonte. Isso vai além. Já vai além dessa avaliação que a gente faz a princípio. Né? E aí, com esses vídeos e fotos, o carro, vocês conseguem fazer com o carro montado também, né? Dependendo da batida. Do que, né? Dependendo da situação. E a gente sempre conversa com o cliente, orienta, olha, estou precisando disso aqui não está claro para mim, faz uma videochamada, faz um outro vídeo, desmonta essa parte aqui, porque senão eu não vou conseguir ver. Então, a nossa equipe já está treinada, gabaritada. A gente fez o laudo presencial durante muito tempo, né? E quando a gente viu que a equipe estava realmente treinada para isso, a gente, com questão de pandemia e tudo, né? A gente aprendeu a fazer um remoto e ficou, né? E a gente ensina o cliente, a gente vai lá, ensina para ele, olha, para fazer assim, assim, assado. Né? Então, isso é importante também, essa assistência que a gente dá. Então, dependendo do sinistro, uma pancada muito forte, olha, eu preciso que você desmonte a sua caixa de direção para ver se ela está íntegra, por exemplo. Né? Porque às vezes pode ter pontos de fixação, pode ter partido, deslocamento de motor, a gente geralmente a gente avalia, não dá condição de venda, porque para deslocar o motor é pancada forte. Igual eu falo, eu não vou impedir de você vender, mas às vezes eu estou te indicando que você pode ter um problema ali. Você não vai ter o laudo do engenheiro dizendo... Ele tem um laudo, só que eu estou colocando observação. Olha, esse motor
não tá tão bom assim para você. Não se botou aqui. Passivo de problema. Passivo de retorno. Uhum. Porque pode acontecer. Aí a pessoa insistiu, mas para mim talvez, mas não, tá aqui, ó. Você escreveu, você tá sabendo que ia voltar. Uhum. Porque tem coisas que você não identifica, porque ou você vai ter que abrir o motor todo para identificar, porque às vezes, houve um empeno de uma biela, ou um problema até mesmo de torção no virabrequim, ou algum problema mínimo, que na hora de ele chegar a sentar e fazer a instalação, o motor der problema. Uhum. E, assim, o Anderson falou da questão do contrato, né? A gente tem um contrato com o cliente, então todos os nossos processos, eu sempre recomendo aos nossos clientes, tem muito cliente que levou tombo mesmo, né? Levou prejuízo, porque chega uma pessoa, vou fazer seu credenciamento, vou fazer isso, aquilo, outro, promete mundos e fundos, não tem contrato, leva o dinheiro da pessoa e não faz nada. Sim. Então, isso é importante, a questão do contrato, né? Então, tá tudo explicadinho lá. Se a pessoa tem dúvida, a gente liga, a gente conversa, manda áudio e faz uma reunião online ou presencial e explica para a pessoa o que está lá no contrato direitinho, né? E o contrato da parte da responsabilidade técnico-mecânica da nossa empresa com a outra empresa, ela coloca lá os itens que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai fazer a vistoria, seja ela remota ou presencial, a vistoria das peças. A gente vai elaborar um laudo que é enviado em PDF junto com o check, né, do motor e do chassi. E depois vai fazer a classificação das peças, que é uma parte muito importante, né, que é a classificação das peças no sistema do Detran. Então, a gente entra no sistema do Detran, a gente tem um acesso próprio de responsável técnico, entra, vai lá no cliente, o carro já está cadastrado, já deu entrada no carro, que é aquele processo que eu falei que o desmontador tem que fazer. E aí a gente vai entrar e falar. Fazer a última parte. Né? A última parte, que é a classificação de acordo com o laudo. Então, o responsável técnico tem que fazer só aquela classificação das peças. Ele tem que fazer um laudo, que é pedido na lei que ele tenha um laudo, né? Então, a gente tem que fazer essas duas partes. Então, a gente entrega esse trabalho todo para o cliente. Né? Essas três coisas, vamos dizer assim. Então, quando o cara manda os vídeos para você, manda as informações para vocês fazerem um laudo das peças, daí gera-se imagino que deve ser um bolinho de páginas assim, com um laudo técnico detalhado, com 14, cheque tudo do carro, né? Quantas páginas dá? Geralmente até 14, 15 só que quando a 14 gente manda, é o link justamente para ele conseguir ver o PDF. Baixar o PDF. Baixar o PDF, porque realmente são vários aqui, dependendo, a pessoa tem 40 veículos. Vai ter que ter uma sala de E a gente sempre recomenda que seja impresso e colocado na pasta do veículo. De acordo com a lei, você tem que conservar 10 anos a documentação toda do veículo. Né? Então, imprime, guarda o PDF, mas imprime e coloca na pasta do veículo. Isso é obrigatoriedade, está na pasta do veículo. Se o pessoal chegar para fiscalizar, eles vão pedir a pasta do veículo, vai ter que estar lá a nota de baixa, a nota de entrada ou a nota de rematação, né? E o laudo. Essa é a obrigatoriedade. Um serviço excelente, uma coisa essencial para o pessoal começar a ter sair da marginalidade, né? Dessa visão de, é mais ou menos, e vir para uma coisa muito profissional. É outro nível que vocês estão levando o cliente de vocês, né? Independente, né, de desmontagem ou não, isso agrega valor. Agrega valor. Né, às peças que estão sendo vendidas, né? Você tem esse respaldo de uma responsabilidade técnica, né, que fez uma avaliação prévia dessas peças. O grande importante disso é agregar valor. E segurança jurídica. Segurança jurídica, isso mesmo, é uma coisa que eu falo, segurança jurídica. Por quê? Hoje você vê que você tem um grande aumento de seguradoras de associação. Locadora, associação, seguradora. E elas estão trabalhando com peças usadas. Né? Até por questão de redução de custo. Né? E todo mundo quer o teu seguro. Seguro de R$69, seguro de R$70, né? A partir disso. É porque pessoas querem ter seguro. Né? E às vezes, você tem uma peça de procedência, uma peça pode ser uma peça usada, dá garantia no serviço. O serviço melhora a condição de um serviço. Né? Dá valor aí, também a seguradora ou a associação, ela se sente confortável de trabalhar, porque ela fala, eu tenho uma peça que é confiável, ela tem laudo, ela tem a empresa é credenciada, ela tem etiqueta de origem,
tem um cheque tudo. Então, assim, eu tenho toda a segurança de que aquela peça que eu estou usando é uma peça procedente e boa. Então, se vale a pena e agrega toda essa questão aí de e-commerce, né? Que hoje não tem como fugir disso, né? E até para as empresas que entram nessa parte de e-commerce, também está colocando na página dela ou fazendo a gestão dessa venda, dando segurança. Olha, estou trabalhando com empresa que tem toda a documentação, né? Até para outra empresa que faz essa gestão de e-commerce, ela se sente segura em estar fazendo o que? Não, estou credenciando, ou estou gerindo na minha página, na minha área, empresas confiáveis. Com certeza. Que juridicamente não me dá trabalho. Com certeza. Porque isso pode uma hora espirrar para o e-commerce. Né? Pode ter um efeito colateral no intermediador. Sim. Né? Com certeza, né? Então por isso garantia para todo mundo. Por isso que é importante a empresa que faz essa parte de gestão, né? Igual a Vapt aí, né? Né? Que faz facilita a vida do comerciante, porque você vê, ele fez todo esse planejamento, credenciou, segue toda essa rotina de trabalho correto. Você vem ainda com esse trabalho de gestão, né? De peça, né? Que ele consegue saber onde está a prateleira, ele consegue controlar o estoque, o nível de estoque, o que ele tem realmente, o que ele está sendo vendido, qual que é a peça que tem mais saída, e ele consegue fazer esse controle todo, então, trabalha no Shopee, Mercado Livre, dentre outros, ele consegue ter um trabalho melhor, ele consegue ter um ganho real, porque antes ele achava que ganhava muito, mas se perdia muito. Hoje ele tem um controle, né? Ele realmente controla o que ele está. Ele sabe o que ele vai comprar, né? Porque o que tem mais saída, se eu tenho um controle aqui, eu tenho uma gestão disso aqui, de peça, eu sei que eu vou comprar mais, o que tem mais saída, né? Eu não vou ficar comprando carro à torta direita, e às vezes você fica aí com um carro 30, 40 anos parado, sem vender nenhuma peça dele. Então, isso é importante, né? A pessoa entender, desvincular, né? Essa questão, não vai ser gasto, isso é prejuízo. Não, pelo contrário. Você saiu da marginalização, tornou-se uma empresa séria, com critério, planejamento, organização, mudou sua forma de trabalho, você chamou o cliente para dentro da sua loja, hoje com segurança, né? Com atendimento, né? E você atuando como qualquer outra empresa aí, né? Se você pegar Localiza, ou você pegar autopeças no ramo, que tem esse tipo de gestão, você tá batendo de frente, você tá na mesma linha. Eu vejo assim, você sai de uma empresa marginalizada que não tem documento nenhum, que não tem bombeiro, que não vale nada, aquele CNPJ. Se você for passar para outra pessoa não vai conseguir se achar lá dentro, não vai saber o que tem e o que não tem. Até para você saber o valor da sua empresa. Você aí quer vender você a empresa, passa para uma empresa real que tem tudo certinho. Se você colocar o VAPT para organizar o seu estoque, a pessoa que for uma empresa, qualquer pessoa consegue tocar, porque tem a informação do estoque, o valor, as fotos. Aquilo realmente é um CNPJ que vale, né? E às vezes o que mudou foi pouquíssima coisa ali na sua realidade, né? É o esforço de fazer só. Sim. Né? Mas uma empresa passa de... Uma empresa que valia 100 mil, valia 150 mil, agora vale milhões, né? Isso mesmo, já perdeu o paradigma, né? Aquela coisa, eu estou trabalhando assim há 30 anos, 20 anos, vai mudar. Não, você está melhorando. Tanto é que até o próprio nome, né? Desmanche. Aqui em Minas, a gente aboliu o desmanche, porque o desmanche ele leva... Isso não foi nem nós, não. Foram os próprios desmontadores. Né? Eles falaram, a gente não é desmanche, a gente é desmonte. Porque a gente faz desmontagem, a gente não desmancha o veículo. A gente desmonta, a gente faz um trabalho que é um trabalho importante para a sociedade. É um trabalho de reciclagem. Correto. Né? É um trabalho de reutilização dessas peças. Isso é um trabalho muito importante. Fora, agora com credenciamento, com rastreabilidade, ajudando na questão da segurança pública. Aqui em Minas, o Marcelo Magalhães tinha uns dados, né, interessantes, que depois redução, né? A redução de roubo de carro, de um mês para o outro, depois da implantação da lei de desmonte, foi assim,
De um mês para o outro. De um mês para o outro. Foi muito interessante. Foi uma redução, acho que de 30%. Enfim, foi uma redução O de São Paulo eu sei de cabeça, que eu olhei recentemente. Comparando 2014, que foi pré-implementação, o último mês pré-implementação, para o ano passado, que é onde a gente tem dados da polícia, né? Foi uma redução de 54% em roubo e furto de veículo. É muita coisa. Não estou dizendo que tudo isso foi a lei, mas uma boa parte foi. Uma boa parte foi. Uma boa parte. Né? Não tem como não falar que uma parte foi. Quando você compra uma peça que não é rastreável, volto a falar, você pode estar contribuindo com crime. E uma peça sem critério. Muito provavelmente está. Além de ser a peça sem critério, sem segurança, né? Mas ainda você está contribuindo com essa indústria do crime. Sim. Então, e vamos rasgar o verbo? Você trabalhar na informalidade, trabalhar incorretamente, você também, de alguma certa maneira, você está burlando a lei. Né? Então, se a pessoa está trabalhando, que não está regularizada, ela não está credenciada, ela está irregular perante a lei. Né? Então, você está contribuindo com aquela informalidade ali que é um mercado, volto a falar, é uma concorrência desleal com quem faz correto. Sim. A gente tem que a grande questão não é só entre a própria classe, né? Você está sendo desleal com outro comerciante, o cara que tem um barzinho lá, ele é obrigado a ter todos os qualquer um é obrigado a ter, como qualquer outro. Então, por que você é o melhor do que ele? Por que você é melhor que a lanchonete da esquina, ou o cara que tem um estacionamento, ou o cara que tem uma oficina? Por que você é melhor do que ele? A oficina tem todos os documentos que precisam ter de regularização, nota fiscal, emitir isso, tem tudo para fazer isso. Então, o desmontador, ele está seguindo o que é a regra de qualquer outra empresa, né? O regramento de qualquer outra empresa. Só que agora esse o quê? Saiu da marginalidade e botou ele no regulamento. Porque as outras empresas já se abrir um barzinho, você tem que seguir. Critérios até maiores. Até mais do que um desmontador. Muito mais, né? E só para o pessoal, eu sei que é difícil dizer assim, mas só para o pessoal ter uma dimensão aproximada, média de custo desses serviços, né? Vamos começar do laudo do veículo, quando ele chega para fazer esse laudo com a checagem. Em média, qual que é uma margem de custo para fazer um trabalho? A gente pode falar lá de moto, carro e caminhão. Mas assim, eu posso falar da nossa empresa, né? Isso. Porque assim, no mercado você vai encontrar tudo. Não, mas eu quero saber da de vocês. Né? Inclusive de coisa errada. Quero saber da de vocês. Aí você pode falar, tem a física remota, pode falar aí, Maria. Hoje, o nosso valor, né, atual, né, da moto é R$45 a distância, né, o remoto 45, o carro 55, o caminhão e ônibus eu não lembro de cor, que a gente usa menos, né, acaba que tem menos empresas é mais fechado. Que trabalha. E o presencial, a gente tem a questão que a gente só atende no mínimo 3 veículos, ou cobra por 3 veículos. Acumular 3 veículos para fazer? Porque geralmente as pessoas compram de 3 em 3, não compram de 1 em 1, né? Então a gente viu que é uma média que satisfazia... Para baratear no guincho, no transporte, né? Que satisfazia 98% dos clientes a ter os 3 veículos no local. Sim. E pra gente fica interessante também por causa do deslocamento, né? Então são 3 veículos, dependendo do local a gente cobra a taxa de deslocamento, se é no interior, né? Ou se é em Belo Horizonte. A taxa de deslocamento não é o deslocamento total, não. É uma taxa. É um valor fixo aí. Daí junta com outros amigos lá perto e já faz. Que mais próximo, tal, é esse 50, 60, depende do local. E aí o laudo presencial hoje de moto de São Paulo tem 100 veículos, uma empresa grande, tem 100 veículos para fazer o laudo, vai cobrar-se uma taxa de deslocamento e R$60 por veículo para fazer essas páginas. Tudo, igual como toda empresa, se alguém chegar lá na sua empresa e falar assim, olha, eu quero... Aí vão negociar. Vamos negociar, vamos sentar e negociar. Então, a gente tem que
Ajuda para reforma, para regulamentação de uma empresa. Tem uma questão, porque eu chego no local, aí ele já tem um VCB. Eu não vou Já ter que tá mexer nisso. caminho andado, Então, né? Nada que vai. a RT Mecânica, que é a vinculação entre as duas empresas, que tem que postar também no sistema, planta o memorial descritivo. Então, varia nesse valor aí, dependendo da distância. Porque se eu tiver que fazer o deslocamento para fazer esse primeiro levantamento e tal, eu tenho que ter esse respaldo. Né? Hoje, a gente trabalha facilitando o pagamento. Então, a pessoa pode parcelar em até 10 vezes, sem juros, no boleto. Então, todo mês ali, sem comprometer cartão de crédito. Boleto. É boleto. Então, assim, não compromete o cartão de crédito de 10 vezes, então vai pagando ali gaguejado. Né? E a associação, A associação que vai faz fazer junto justamente para cutucar o Detran para falar, olha, o prazo aí tá... A gente vê que está extrapolando, né, vamos falar assim, do que seria um normal de 45 dias e tal. Aí a gente já entra com esse processo com a associação e o Marcão ajuda a gente para entrar em contato com o Detran e faz essa intermediação. Isso, ele entra direto com a Cátia já... Porque aí é da classe. É um problema que a classe está enfrentando, não é o meu cliente. É porque se ele está acontecendo isso com ele, está acontecendo com outro. Eu sempre falo isso pro pessoal né? também, porque como a gente tem um sistema que mexe com isso, né, que ajuda nisso, vem para nós muitas dúvidas de coisas assim, de Detran, vou pressionar o Detran para fazer uma coisa. Eu falo, pessoal, problema de classe é com o representante da classe, isso. Né? Sim.
Artilex aqui em Minas, ela tem uma plaquinha, né? Que o credenciado recebe. A gente tem até lá no nosso escritório também, tá pregadinha lá, né? Mostrando que a empresa, ela tá fazendo parte dessa classe e lutando pelos direitos dela, né? E para ser atendida da melhor maneira. Então, isso é importante. A associação, ela está sendo fundamental nesse processo todo, né? Faz parte, né? Porque a gente pode confundir, não, a minha parte técnica chega aqui. Agora, esse ponto é que aí já não é mais. Tem que ser o representante de classe. Certeza. Tem jeito. Eu espero que isso tenha surgido o interesse de várias outras empresas, mesmo de estados que não tenham a legislação funcionando, de já começar a verificar essa documentação, já começar a fazer reformas estratégicas na sua operação, para você, mesmo se o Detran não for fazer ou for demorar muito para fazer, você está com uma empresa, um CNPJ que realmente é sério, que vale, que não é empresa, né? É uma empresa realmente séria com as documentações em dia. E o pessoal que quiser depois acompanhar as nossas redes sociais, sempre a gente está dando toques, né? Sempre mostrando alguns casos, dando algumas dicas mesmo de como é que tem. No Instagram e no Facebook, @FH Servitec. SERVITS, né? FH Servitec. A abreviação aí. O nosso site também vai encontrar, né? www.fhservitec.com.br, né? E então é isso aí. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp também, né? Pode deixar o número. Estamos aqui para auxiliar nesse processo. Conversar é de graça, né? Reunião, conversar, marcar uma reunião é de graça, não custa nada. Isso, não. É isso aí. Então, Gabriel, mas é importante você ter esse convite, nós agradecemos aí, mas aqui a gente deixar bem claro, assim, né? Não necessariamente ser da nossa empresa, mas que a pessoa procure uma empresa ou um profissional sério, né? Principalmente fazer levantamento, fazer pesquisa, né? Porque hoje você está tendo problema com várias questões aí de mercado, pessoas tomando calote e várias outras questões, né? A gente fazendo divulgação da nossa empresa, lógico, né? Mas que pegue um profissional ou uma empresa séria, que realmente vai te ter um contrato, ela tem uma referencial, ela faça pesquisa, verifique quem é o profissional, verifique quem é a empresa, para justamente dar uma condição, né? Porque às vezes, já viu aquele barato que sai caro? Porque tem pessoas que olham só o valor, eu falo assim, não olha só o valor, olha quem está fazendo para você. E olha, pesquise isso. Porque o barato para você marcar, você vai ter que depois pagar 2 vezes. Então é importante a pessoa pesquisar, avaliar a empresa, né? A gente divulgou aqui a nossa FH, mas é lógico, tem N empresas, pode, mas procure a empresa certa. Procure e avalie realmente. Verifique se tem contrato, para você ter um respaldo, para te resguardar, para saber o que está sendo oferecido para você. É importante. Porque nós fazemos isso a partir de retrabalho. Hoje, assim, uma boa parte que nos procura é pessoas... Por conta de retrabalho. Pessoas que não fizeram, largaram o trabalho, não sabiam o que fazia. Pediu o contador para fazer o credenciamento, o contador não sabe nem que documento tem que subir, sobe os negócios errados, né? Porque na verdade o que acontece? O contador, às vezes é um amigo mais próximo do que o cara da empresa, né? E ele quer até ajudar, né? Ele quer ajudar, mas não tem a capacitação. Não tem a capacitação, vai querer ajudar e mete o pé pelas mãos. É importante a pessoa ter um know-how,
né? Ou seja, ela saber o que ela está fazendo, como ela fazer aquele serviço específico. Porque, eu tenho um primo que faz, que é engenheiro mecânico, mas ele sabe o que ele tem que fazer? Ele sabe qual é o trabalho já credenciou algum desmonte alguma vez? Ele sabe como tem experiência? Não, se ele souber, bacana, vai na fé. Mas a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer, porque senão ela fica perdida, acaba atrapalhando. Tem um pessoal que fala assim, não, meu sobrinho e tal, vai fazer. Aí chega depois e fala assim, aqui, não deu certo, ele não sabe nem como é que faz. Não, vamos voltar aqui? Não, tudo bem, não tem problema, né? Plano memorial descritivo, não, eu tenho, sei lá, alguém que faz para mim, beleza, mas aí não faz de acordo com o que precisa ter, né? Não sabe o que está fazendo. Então, isso é importante, a pessoa saber o que está fazendo e para que está fazendo. E hoje, a nossa empresa, ela tem esse know-how, né? A gente tem uma experiência aí de, sei lá, desde 2016, nesse ramo, né? Estudando a lei do desmonte, entendendo a lei do desmonte, trabalhando junto com os órgãos, né? Com a associação, e sempre pesquisando e trazendo coisas importantes para os nossos clientes. Então, esse know-how a gente tem. Então, essa a garantia do nosso serviço. Né? Que a gente está entregando um serviço de qualidade. E buscando parceria séria, igual tem a Vaptica, você, tem o Marcelo Magalhães, tem a própria associação. A gente procura o quê? Está vinculado a empresas e profissionais sérios. Conhecem do segmento, sabem o que está falando. Sabe o que está falando. Porque o quê? Você consegue fomentar algo correto. Né? A pessoa tem uma qualidade da... Que estão querendo contribuir. Sim. E não só sugar. Essa que é a diferença. É contribuir. Que está somando com o setor, que está trazendo solução interessante, né? Esse que é o diferencial. Que a gente quer contribuir. Como eu te falei, eu quero que o meu cliente gaste o menos possível, que seja o mais rápido possível. Esse é o meu interesse. Que aí ele vai ficar satisfeito. Eu quero que ele fique satisfeito. Maravilha. Quanto mais credenciado, melhor. Isso aí. Mais credenciado, melhor ainda. Isso mesmo. Um ajuda o outro ao setor melhorar e crescer. Né? Bom, muito obrigado, viu? Pessoal que está assistindo, por favor, deixa um comentário aí. O pessoal assiste pra caramba, tem bastante visualização. Deixa um comentário aí também para vocês abrirem discussão, responder um comentário do outro. Deixa o like, compartilha com o seu amigo que também tem loja, com seus funcionários, né, com seu sócio, para a gente trazer mais informação para o setor e levantar esse debate entre os donos de desmontes. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Nossa, foi muito importante. Mesmo. Até mais. Obrigado.